Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, hoje me coloco diante de Ti com humildade no coração, com a alma sedenta da Tua presença e com a fé firmada na Tua palavra viva e eterna. Eu reconheço que tudo o que tenho, tudo o que sou e tudo o que posso vir a ser, vem unicamente de Ti, pois Tu és a fonte de toda provisão, o sustentador de todas as coisas, o Deus que chama à existência aquilo que ainda não existe. Senhor, hoje eu Te clamo, multiplica o que eu tenho, mesmo que aos meus olhos pareça pouco, mesmo que os recursos em minhas mãos pareçam insuficientes. Eu sei que, quando o Senhor toca, abençoa e consagra, tudo se transforma. Eu me lembro de quando 5 pães e 2 peixinhos foram suficientes para alimentar uma multidão, porque foram colocados nas mãos do Teu Filho Jesus. Assim também, Pai, eu Te apresento agora tudo o que tenho, minha casa, minha renda, meus talentos, minhas oportunidades, meus relacionamentos, meus negócios, meus sonhos, minha fé, e Te peço, multiplica, Senhor. Tu és o Deus que fez brotar água da rocha, que enviou o maná do céu, que fez a farinha da viúva nunca faltar e o azeite nunca secar. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu Te peço em nome de Jesus, que aquilo que está prestes a acabar seja renovado, que o pouco em minhas mãos se torne abundância, que aquilo que parecia morto volte a florescer, que os caminhos fechados se abram, que as sementes plantadas em lágrimas floresçam em alegria, que as portas de prosperidade se escancarem com o Teu poder. Pai, eu reconheço que muitas vezes fui dominado pelo medo, pela dúvida e pela escassez. Mas hoje eu rompo com todo pensamento de miséria, de limitação e de derrota. Hoje eu profetizo, pela fé, que o tempo da multiplicação chegou sobre minha vida. Eu declaro que a unção de crescimento, de expansão e de aumento repousa sobre tudo o que eu tocar, pois o Senhor é comigo. Como está escrito em Deuteronômio 28, serei bendito ao entrar e ao sair. Tudo o que eu fizer prosperará, e o Senhor ordenará bênção em todos os meus celeiros. Multiplica, Senhor, as ideias criativas que vêm do céu. Multiplica os talentos que o Senhor me confiou, para que eu os use para a Tua glória. Multiplica os clientes, as vendas, os contratos, as parcerias abençoadas. Multiplica os recursos, as estratégias, os contatos, as conexões divinas. Multiplica a paz no meu lar, o amor na minha família, a união entre os meus. Multiplica a sabedoria, para que eu saiba administrar bem o que o Senhor está prestes a liberar. Ó Espírito Santo, venha como conselheiro, venha como aquele que abre os olhos e mostra os caminhos. Que eu não despreze as pequenas sementes, que eu não murmure pelo que ainda não vi, mas que eu aprenda a agradecer e confiar. Pois aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Ensina-me, Senhor, a confiar no tempo da espera e a perseverar na oração. Eu rejeito toda a ansiedade, toda a pressa humana e todo espírito de comparação. Pai, eu Te apresento meus projetos, meus sonhos, minhas contas, minhas dívidas, meus alvos e minhas necessidades. Não peço apenas para suprir o que falta, mas Te peço com ousadia. Multiplica. Não quero só o necessário, quero o transbordante, para que eu possa também ser canal de bênção para outras vidas. Que haja em minha vida um testemunho vivo de que vale a pena confiar em Ti. Senhor, onde houver esterilidade, produz fruto. Onde houver escassez, gera abundância. Onde houver portas fechadas, envia o Teu anjo com as chaves do céu. Onde houver terra seca, derrama a chuva da Tua graça. Que tudo o que foi estagnado, parado ou retido, seja agora liberado em nome de Jesus. Que os recursos venham de onde eu menos espero. Que os céus se abram e que o Teu favor me alcance de forma inesperada e sobrenatural. Que toda semente lançada em fé, mesmo quando não havia condições, mesmo quando o coração estava apertado, floresça com força. Pois eu creio que nada que é feito em Teu nome é em vão.
Que minha oferta, minha entrega, minha fidelidade, meu esforço, tudo seja multiplicado pelo Senhor. Eu te consagro tudo, Senhor, pois sei que o milagre começa com aquilo que entregamos ao teu altar. Multiplica, Deus, os recursos em minha mesa. Que nunca falte o pão, a provisão, o sustento diário. Multiplica o alimento, o vestuário, as ferramentas de trabalho. Multiplica, Senhor, o discernimento para fazer boas escolhas. Multiplica a força para levantar e continuar, mesmo quando tudo diz para parar. Multiplica a coragem de lutar, a fé para não recuar, a esperança para não desistir. E se houver em mim ou em minha casa qualquer brecha espiritual que tenha impedido a colheita, revela-me, Senhor, que eu tenha um coração ensinável, disposto a mudar, a obedecer, a alinhar minha vida com a tua vontade. Pois eu sei que a maior multiplicação acontece quando o coração está em aliança com o céu. Eu declaro agora, com ousadia espiritual, está chegando sobre mim o tempo da colheita abundante. Eu profetizo que neste novo tempo a mão de Deus multiplicará o que era escasso, fará florescer o que era deserto e exaltará aquele que perseverou com fé. Assim como os peixes encheram as redes após uma noite de fracasso, assim também minha vida será marcada por uma virada surpreendente, um milagre público, um testemunho poderoso. Senhor, eu não confio em homens, nem em sistemas, nem em métodos humanos. Eu confio em Ti. Tu és meu pastor e nada me faltará. Tu és meu provedor, meu sustentador, meu refúgio e minha força. Eu descanso em Ti, mesmo quando não vejo ainda o que pedi, porque sei que a semente está germinando. E no tempo certo, ela frutificará. E agora, Senhor, com minha alma rendida diante do Teu altar, eu te peço que cada área da minha vida que está estagnada comece a se mover no ritmo do Teu Espírito. Que tudo aquilo que estava travado, sem crescimento, comece agora a florescer e a romper limites. Eu creio que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E eu declaro pela fé que este é o tempo da multiplicação. Que cada talento oculto em mim seja ativado. Que os dons que o Senhor depositou na minha vida não permaneçam enterrados por medo, vergonha ou insegurança. Que eu seja ousado como José no Egito, sábio como Salomão, perseverante como Jó, confiante como Davi, obediente como Abraão e fiel como Daniel. Que o Espírito que habitava em cada um desses homens e que produziu neles colheitas sobrenaturais também opere em mim, guiando cada passo que eu der. Multiplica, Senhor, minha visão espiritual para que eu veja além das circunstâncias. Que eu não me limite ao que os meus olhos naturais enxergam, mas que eu possa contemplar, pela fé, o futuro glorioso que o Senhor está preparando. Que eu enxergue oportunidades mesmo em tempos de crise. Que eu veja caminhos abertos onde antes só havia muros. Que eu encontre portas que ninguém pode fechar, pois foram abertas pelo próprio Deus. Eu te peço, Pai, transforma minhas palavras em sementes de multiplicação. Que da minha boca saiam palavras de bênção e não de maldição, palavras de fé e não de dúvida, palavras de vida e não de morte. Pois está escrito: a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então eu profetizo com a autoridade dada por Ti. Minha casa será cheia da Tua provisão. Minha família experimentará o Teu cuidado sobrenatural. Minhas finanças crescerão com equilíbrio e sabedoria. Meus projetos sairão do papel e se tornarão realidade. Meu coração estará livre da avareza e cheio de gratidão. O Teu nome será glorificado em tudo o que eu fizer. Multiplica, Pai, o tempo em minhas mãos, que eu saiba administrar bem meus dias. Ensina-me a aproveitar cada oportunidade, que eu não desperdice os recursos, o tempo e os talentos que me deste, que eu não viva de forma apressada ou ansiosa, mas com propósito, foco e discernimento.
pois a verdadeira prosperidade começa quando reconhecemos que tudo é teu e que somos apenas mordomos. Pai, que toda maldição de escassez, miséria, desperdício, descontrole financeiro ou ruína seja quebrada agora, em nome de Jesus. Eu declaro que estou debaixo da tua bênção e não da maldição, que estou coberto pelo sangue do Cordeiro e não pelas acusações do inimigo, que sou herdeiro das promessas de Abraão e não prisioneiro das falhas do passado. E se por acaso minha vida financeira ou material estiver sendo oprimida por heranças espirituais negativas, eu declaro agora o fim de toda influência maligna. Que toda palavra de derrota lançada sobre mim, toda sentença de falência, toda inveja, todo olho gordo, toda obra de feitiçaria ou encantamento caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro libertação total sobre minha mente, minhas mãos e meu destino. Que toda trava espiritual seja desfeita, que a prosperidade me localize, que os recursos escondidos venham à tona, que os celeiros se encham, que haja fartura onde havia escassez, que haja colheita onde houve perdas, que haja reconstrução onde houve ruína. Multiplica, Senhor, a unção sobre minha vida, que eu não apenas prospere para mim, mas que seja um distribuidor da tua bondade. Que meus celeiros não sejam para guardar egoisticamente, mas para repartir com sabedoria, como um canal da tua justiça. Que eu seja resposta para quem clama, que eu seja alívio para quem sofre, que eu seja provisão para quem espera um socorro. Que toda bênção que o Senhor liberar sobre mim venha com propósito. Que a multiplicação venha acompanhada de sabedoria, que o crescimento venha acompanhado de equilíbrio, que a abundância venha acompanhada de generosidade. Pois eu não quero apenas ser abençoado, eu quero ser uma bênção. Pai, que o Senhor seja o centro da minha vida em todas as áreas. Que a multiplicação não me afaste de ti, mas me aproxime ainda mais. Que as bênçãos materiais não se tornem meu foco, mas que eu viva buscando primeiramente o teu reino e a tua justiça. Pois sei que todas as outras coisas me serão acrescentadas. E eu te agradeço, mesmo antes de ver com meus olhos naturais, porque eu creio. Eu te louvo antecipadamente, porque eu sei que a resposta já está a caminho. Eu te adoro pela provisão que já está sendo liberada dos céus. Eu te exalto porque tu és fiel e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor meu Deus, diante da tua presença santa, eu continuo em oração com o coração derramado como oferta viva sobre o teu altar. Não há em mim mérito algum, mas sei que em ti habita a plenitude de toda graça, toda misericórdia e toda provisão. Por isso continuo clamando, adorando, esperando e confiando. Pai amado, tu conheces os meus limites, conheces o quanto lutei com as forças que tinha, o quanto tentei fazer com minhas próprias mãos, mas agora eu entendo que a multiplicação que o Senhor tem para mim não vem por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito. Por isso eu te entrego não apenas o que tenho, mas também quem eu sou. Multiplica, Senhor, os frutos do Espírito em minha vida. Amor, paz, paciência, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, fidelidade. Pois sem esses frutos, nenhuma bênção material terá sentido. Que eu seja próspero na alma, rico em misericórdia, generoso no agir e íntegro no caminhar. Que eu seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Que tudo quanto eu fizer prospere, não por vaidade, mas por teu propósito. Que as minhas mãos sejam mãos de multiplicação. Que onde eu tocar, haja vida. Que o trabalho das minhas mãos seja próspero, ungido e aprovado por ti. Que os empreendimentos que vêm do Senhor cresçam e floresçam. Que toda semente que eu lançar sobre a terra que o Senhor me der, frutifique 100 vezes mais. Assim como Isaque, que semeou em tempo de crise e colheu no mesmo ano uma colheita abundante, assim também eu recebo essa promessa sobre minha vida. Senhor, ensina-me a viver com sabedoria,
que eu não gaste mais do que recebo, que eu não invista em lugares que o Senhor não abençoa, que eu não faça alianças erradas, não entre em dívidas por impulso, nem comprometa meu futuro por falta de direção, que eu ande sob a tua luz, ouvindo a tua voz, esperando o teu tempo. Pois prefiro ter pouco com a tua bênção do que muito sem tua presença. Multiplica, Pai, os recursos para que eu possa abençoar vidas. Não quero ser apenas alguém que recebe, mas alguém que reparte. Que a multiplicação que o Senhor derramar sobre mim alcance outras pessoas. Que minha casa seja um celeiro de bênçãos, que meu coração seja movido pela compaixão e que minha mão esteja sempre estendida ao necessitado. Senhor, multiplica a fé naqueles que vivem comigo. Que meus filhos, cônjuge, irmãos, pais, amigos e todos ao meu redor vejam o teu agir sobrenatural. Que eles também experimentem milagres de multiplicação nos estudos, no trabalho, na saúde, na vida espiritual, nas finanças, na restauração familiar, nas promessas que ainda não se cumpriram. Eu te apresento cada área que precisa de teu toque divino. Multiplica, Senhor, as sementes plantadas em lágrimas que pareciam ter morrido, os negócios que foram desvalorizados, mas que carregam potencial, os relacionamentos que precisam ser restaurados, os sonhos antigos que pareciam esquecidos, a esperança que foi silenciada pela dor, o entendimento que preciso para tomar decisões certas, a força física e emocional para continuar lutando e confiando. Multiplica, meu Pai, as oportunidades, que eu enxergue o que outros não veem, que eu entre por portas que pareciam trancadas, que eu seja promovido onde me disseram que era impossível, que a tua mão me destaque não para a vaidade, mas para te glorificar, que o favor do Senhor esteja sobre mim e vá adiante de mim, abrindo caminhos, conectando pessoas certas e me levando aos lugares onde a tua vontade deseja me estabelecer. Que onde disseram que nada daria certo, eu prospere. Que onde zombaram da minha fé, haja testemunho. Que onde só havia escassez, transborde a abundância do teu agir. Que a multiplicação venha acompanhada de paz, de ordem, de equilíbrio e da certeza que tu estás neste processo. Senhor, que eu jamais me esqueça de ti quando a multiplicação chegar. Que o coração nunca se encha de orgulho, mas sim de temor e gratidão. Que meus lábios estejam sempre cheios de louvor. Que eu me lembre de que foi a tua mão que multiplicou, que foi o teu Espírito que me guiou, que foi a tua graça que me sustentou. E, Pai, por fim, eu oro com autoridade espiritual sobre todos os que estão ligados a mim nesta jornada. Que essa oração de multiplicação alcance a minha família, meus irmãos em Cristo, os necessitados, os oprimidos, os empresários, os empreendedores, os estudantes, os trabalhadores, os desempregados, os sonhadores, os pequenos, os esquecidos, os fiéis. Que todos os que creem e oram comigo, neste exato momento, recebam também a tua unção de crescimento sobrenatural. Que a unção de multiplicação invada casas, destrave negócios, cure enfermidades, abra portas, gere ideias, manifeste oportunidades, desfaça dívidas, libere respostas, levante ministérios, fortaleça casamentos, renove vocações e eleve vidas ao nível que o Senhor preparou. Pai Santo, agora que derramei minha alma diante de Ti, sei que não saio desta oração como entrei. Algo foi liberado nos céus, algo foi destravado no espiritual. Eu sinto pela fé que o Teu vento de multiplicação já começou a soprar sobre todas as áreas da minha vida. Tu és o mesmo Deus que disse a Abraão, eu te multiplicarei extraordinariamente. Gênesis 17:2. E eu recebo essa promessa como herança. Que a tua bênção me acompanhe nos mínimos detalhes, que o teu nome seja glorificado em tudo o que eu viver a partir de hoje. Que meus olhos vejam o teu milagre, que minha casa seja tocada, que minha descendência seja guardada e que o teu favor nunca me falte. E se houver dias difíceis, que eu me lembre que antes de ver,
Eu já criei. Que a fé seja a minha base e não as circunstâncias. Que a tua palavra seja o fundamento das minhas decisões. Que mesmo no silêncio eu continue crendo, pois o Senhor já ouviu e já está agindo. A ti toda glória, honra e adoração. Que essa oração se torne um marco, um memorial diante de ti, um grito de fé que rasga os céus e move o sobrenatural. Obrigado, Senhor, por multiplicar o que eu tenho. Obrigado por tocar o que parecia pequeno. Obrigado por fazer florescer onde havia deserto. Obrigado por transformar a escassez em abundância, o desespero em esperança, o pouco em milagre. E se essa oração falou com você, se ela tocou o seu coração, se você também crê que Deus vai multiplicar o que está em suas mãos, não guarde essa fé só para você. Compartilhe esta oração com alguém que precisa. E se você ainda não é inscrito no nosso canal de oração, clique agora mesmo em inscrever-se. Aqui nós oramos com fé, com a palavra, com autoridade e com o poder do Espírito Santo. Junte-se a essa família de oração. Receba diariamente orações que fortalecem a sua fé, que destravam sua vida espiritual e que te aproximam do Deus da multiplicação. Se inscreva agora. Ative o sininho das notificações. Comente: eu creio na multiplicação de Deus. Abaixo para declarar sua fé. Que a paz, a bênção e a multiplicação do Senhor estejam sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.